Ei, você que é cristão, você se sente diferente? Como se visse coisas que os outros não veem? Como se sentisse o peso do mundo de uma forma que ninguém mais parece sentir? Você já se perguntou por que, em meio a uma multidão, você é o único que percebe quando algo está fora do lugar? Por que você tem essa capacidade quase sobrenatural de sentir quando alguém está passando por dificuldades, mesmo quando essa pessoa está sorrindo? Talvez você tenha crescido ouvindo que é sensível demais, ansioso ou até mesmo paranoico. Talvez na igreja você tenha se sentido como um cristão de segunda categoria, porque não fala em línguas, não profetiza publicamente ou não opera milagres visíveis. Mas e se eu te disser que você pode estar carregando alguns dos dons mais poderosos e necessários do reino de Deus? Em um vídeo recente, falamos sobre 5 sinais de que isso poderia ser um dom de Deus. A resposta de vocês foi absolutamente incrível. Centenas de comentários de pessoas dizendo: "Nossa, é exatamente isso que eu sinto." Mas muitos perguntaram: "Ok, eu sinto isso, mas o que eu faço agora? Como isso funciona na prática? É realmente bíblico ou é só uma sensação minha?" Vou ser honesto com você. O mundo te chama de ansioso ou sensível demais porque não entende a dimensão espiritual da vida. A psicologia moderna tenta explicar tudo através de transtornos e medicamentos, ignorando completamente que existem realidades espirituais, que só podem ser discernidas pelo Espírito de Deus. Por outro lado, a igreja às vezes foca apenas nos dons espetaculares, aqueles que aparecem no palco, curas, línguas, milagres visíveis. E isso cria uma hierarquia não bíblica, onde alguns dons são considerados melhores que outros. O resultado, milhares de cristãos genuinamente dotados pelo Espírito Santo se sentem inadequados, perdidos e até mesmo questionam se realmente tem algo de Deus. Hoje, não vamos apenas listar os sinais, vamos fazer um estudo profundo, vamos abrir a palavra de Deus e entender 5 dons espirituais ocultos, aqueles que Deus dá aos seus escolhidos não para o palco, mas para os bastidores da batalha espiritual. Vamos descobrir por que esses dons são tão incompreendidos, como identificá-los biblicamente, quais são as armadilhas que o inimigo coloca para neutralizá-los e, principalmente, como ativá-los para a glória de Deus. Fique comigo até o fim, porque vamos além dos sinais. Vamos entender o propósito eterno, as armadilhas sutis e como ativar cada um deles de forma bíblica e poderosa. Fundamento bíblico. Entendendo a diferença entre dons e ministérios. Antes de mergulharmos nos dons específicos, precisamos estabelecer um fundamento sólido. Quando falamos de dons espirituais, a Bíblia é cristalina em suas definições, mas muitas vezes nós, como igreja, criamos confusões que geram frustração e mal-entendidos. Em 1 Coríntios 12, 4-11, Paulo lista os dons do Espírito Santo: palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, dons de curar, operação de milagres, profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas e interpretação de línguas. Estes são dons do Espírito, ferramentas sobrenaturais que o Espírito Santo distribui a cada um como quer, para o bem comum do corpo de Cristo. Mas muitas vezes confundimos esses dons com os ministérios mencionados em Efésios 4, 11 e 12. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Aqui está a diferença crucial. Os ministérios são funções específicas para equipar e liderar a igreja. São chamados vocacionais. Já os dons espirituais são ferramentas que o Espírito Santo dá a todo cristão. Sim, todo cristão, para o bem de todos. Você não precisa ser pastor para ter o dom de exortação. Você não precisa ser profeta de ministério para ter discernimento de espíritos. Romanos 12, 6, 8 adiciona outra camada importante. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado.
o que exercita a misericórdia com alegria. Perceba que Paulo está falando para cristãos comuns, não apenas para líderes. Ele está dizendo que cada cristão tem pelo menos um dom espiritual e que esses dons devem ser exercitados com fidelidade. Agora, aqui está o problema que enfrentamos hoje. Nós valorizamos excessivamente os dons que aparecem, os dons públicos, visíveis, que geram uau na multidão. E ignoramos ou subestimamos os dons que sustentam, aqueles que operam nos bastidores, na intimidade, no silêncio da oração e do discernimento. Esta hierarquia não bíblica cria duas categorias de cristãos: os superdotados, que operam milagres visíveis, e os cristãos normais, que aparentemente não têm nada especial. Mas isso é uma mentira do inferno. 1 Coríntios 12, 22 diz claramente: antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários. É exatamente aqui que os escolhidos, aqueles que carregam dons ocultos, se sentem perdidos, inadequados e até mesmo questionam se realmente tem algo de Deus. Eles veem os dons espetaculares e pensam: eu nunca vou ser usado por Deus como essas pessoas. Mas vamos mudar essa perspectiva hoje. Vamos descobrir que os dons que você carrega podem ser exatamente aqueles que Deus considera mais preciosos para este tempo. Primeiro dom oculto: discernimento de espíritos. O que é? Identificando o sinal. O primeiro dom que o mundo confunde e que a igreja muitas vezes ignora é o discernimento de espíritos, mencionado em 1 Coríntios 12, 10. Este não é um dom de ler mentes ou de psicologia humana. É uma capacidade sobrenatural de perceber a origem espiritual por trás de situações, pessoas, ambientes e até mesmo ensinos. É aquela sensibilidade espiritual incomum que você não consegue explicar logicamente. Você entra em um lugar e o ar parece pesado, mesmo que aparentemente não haja nada de errado. Você ouve um pregador e, embora as palavras sejam teologicamente corretas e bonitas, seu espírito se arrepia e você sente que algo não está certo. Você conversa com alguém e, mesmo que a pessoa seja simpática e educada, você sabe que há mentira ou manipulação envolvida, mesmo sem ter provas concretas. Não é intuição humana, paranoia ou sexto sentido. É o Espírito Santo te dando um raio-x espiritual da situação. É como se você tivesse acesso a uma dimensão que outros não conseguem ver, a dimensão espiritual por trás das aparências físicas. Pessoas com este dom frequentemente relatam sensação de peso ou opressão em determinados ambientes, capacidade de sentir quando alguém está mentindo ou manipulando, desconforto inexplicável com certas pessoas, mesmo que sejam aparentemente boas, percepção de quando há atividade demoníaca em um local, capacidade de identificar falsos ensinos, mesmo quando são sutis. Fundamento bíblico profundo. Vemos Jesus usando este dom constantemente nos evangelhos. Em Mateus 16, 6 a 12, ele diz aos discípulos: acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Os discípulos pensaram que ele estava falando literalmente de pão, mas Jesus estava discernindo a influência espiritual maligna por trás da doutrina deles. Em João 2, 24, 25, lemos: mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia, e não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Atos 16, 16 a 18 nos mostra Paulo exercitando este dom. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Note que a jovem estava dizendo a verdade sobre Paulo e seus companheiros. Mas Paulo discerniu que, apesar das palavras corretas, havia um espírito maligno por trás. Ele não se deixou enganar pelas aparências.
A armadilha sutil, o perigo real. Aqui está onde muitos cristãos com este dom se perdem. O diabo tentará transformar seu dom de discernimento em um espírito de julgamento. Quando você começa a discernir problemas espirituais constantemente, é fácil se tornar uma pessoa cínica, crítica e isolada. Você começa a ver o mal em tudo e em todos. Você se torna o detetive espiritual da igreja, sempre procurando o que está errado. O orgulho espiritual é outra armadilha. Você pode começar a se sentir superior aos outros cristãos, porque você vê coisas que eles não veem. Isso gera arrogância e isolamento. A terceira armadilha é a paralisia. Você discerne tantos problemas espirituais que fica com medo de se envolver em qualquer coisa. Você se torna excessivamente cauteloso e perde oportunidades de servir a Deus. Lembre-se, o discernimento é para proteger e curar, não para acusar e condenar. 1 Coríntios 13:7 nos lembra que o amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Como ativar este dom? O propósito divino. Se você tem este dom, primeiro, pare de chamar de vibe ruim, intuição ou paranoia e comece a reconhecê-lo como um dom de Deus. Dê nome aos bois. Senhor, obrigado por me dar discernimento espiritual. Quando sentir algo espiritualmente errado, não julgue imediatamente a pessoa ou situação. Em vez disso, ore primeiro. Pergunte: Deus, o que o Senhor quer me mostrar com isso? Como eu devo orar por essa situação ou por essa pessoa? Qual é a sua vontade aqui? Desenvolva o dom através da palavra. Hebreus 5,14 diz: Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. O discernimento se aperfeiçoa através do estudo bíblico consistente. Use o dom para interceder, não para fofoca. Quando discernir um problema espiritual, sua primeira reação deve ser orar, não contar para outros. Busque confirmação bíblica. Todo discernimento verdadeiro estará alinhado com a Bíblia. Se seu discernimento contradiz a Bíblia, não é de Deus. Segundo dom oculto: palavra de sabedoria e conhecimento. O que é? Identificando os sinais. O segundo dom, na verdade são dois dons intimamente relacionados, são a palavra de sabedoria e a palavra de conhecimento, mencionados em 1 Coríntios 12:8. A palavra de conhecimento é quando Deus te revela informações que você não poderia saber naturalmente. Pode ser sobre o passado de alguém, uma situação específica ou detalhes que só Deus conhece. A palavra de sabedoria é quando Deus te dá a solução, a direção ou o conselho certo para uma situação complexa. É a sabedoria divina aplicada a circunstâncias específicas. Sabe quando você está aconselhando um amigo sobre um problema aparentemente impossível e do nada você diz exatamente a coisa que desvenda todo o nó? E você mesmo pensa: nossa, de onde veio isso? Eu nunca pensei nisso antes. Ou quando você está estudando a Bíblia e, de repente, uma passagem que você leu 1000 vezes se abre com uma profundidade e clareza que você nunca teve antes. Isso não é sua inteligência natural ou experiência de vida. É o Espírito Santo te dando uma sabedoria que não é sua, um conhecimento que vem do trono de Deus. Pessoas com estes dons frequentemente experimentam insights súbitos sobre como resolver problemas complexos, capacidade de dar conselhos que acertam em cheio nas necessidades das pessoas, compreensão profunda das Escrituras que vai além do estudo natural, conhecimento de informações que não foram compartilhadas com elas, capacidade de ver soluções criativas para situações difíceis, fundamento bíblico detalhado. O exemplo clássico é José no Egito, Gênesis 41. O faraó teve sonhos perturbadores e todos os sábios e magos do Egito falharam em interpretá-los. José, pelo Espírito de Deus, não só deu o significado dos sonhos, palavra de conhecimento, mas também apresentou um plano detalhado para enfrentar os 7 anos de fome que estavam por vir. Palavra de sabedoria. Daniel é outro exemplo poderoso. Em Daniel 2, o rei Nabucodonosor teve um sonho e exigiu que seus sábios não apenas interpretassem o sonho, mas também dissessem qual foi o sonho.
impossível humanamente. Mas Deus revelou a Daniel tanto o sonho quanto sua interpretação. Salomão demonstrou estes dons quando duas mulheres vieram disputar a maternidade de um bebê, 1 Reis 3, 16 a 28. Sua solução, propor dividir a criança ao meio, revelou instantaneamente quem era a verdadeira mãe. Isso foi sabedoria divina aplicada a uma situação específica. No Novo Testamento, vemos Jesus constantemente operando nestes dons. Em João 4, ele revela à mulher samaritana detalhes sobre sua vida que ele não poderia saber naturalmente. Em Mateus 17, 27, ele diz a Pedro para pescar e que encontrará uma moeda na boca do peixe para pagar o imposto. As armadilhas perigosas. A primeira e maior armadilha é o orgulho espiritual. Quando você começa a receber revelações e insights profundas, é fácil achar que você é especialmente sábio ou espiritualmente superior. Você pode começar a confiar mais na sua sabedoria do que na palavra de Deus. A segunda armadilha é dar conselhos sem buscar a Deus. Depois de algumas experiências de sucesso, você pode começar a confiar na sua própria inteligência e experiência, esquecendo de depender do Espírito Santo. A terceira armadilha é usar estes dons para manipulação ou controle. Algumas pessoas usam palavras de conhecimento para impressionar outros ou para ganhar influência. Provérbios 3, 5 a 7 nos adverte: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio a teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Como ativar estes dons? Tiago 1,5 é a chave. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não o lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Estes dons são ativados pela humildade e pela busca sincera. Antes de uma conversa difícil, de um aconselhamento ou de uma decisão importante, ore especificamente: Espírito Santo, me dê a palavra certa para essa situação. Me mostre o que eu preciso saber, me dê sua sabedoria. Cultive a intimidade com Deus. Estes dons fluem da comunhão. João 15, 7 diz: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Pratique ouvir mais e falar menos. Tiago 1,19 nos ensina: portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Teste tudo pela palavra. 1 João 4,1 nos adverte: amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Toda revelação verdadeira estará alinhada com as Escrituras. Terceiro dom oculto: o dom da fé. O que é? Compreendendo a diferença. O terceiro dom é o dom da fé, mencionado em 1 Coríntios 12, 9. E aqui precisamos fazer uma distinção crucial. Este não é a fé salvadora que todo cristão possui, Efésios 2, 8 a 9. Nem a fé como fruto do Espírito, Gálatas 5, 22. Este é um dom específico, uma fé sobrenatural para situações específicas. É uma fé desafiadora, quase irracional aos olhos humanos. É aquela calma sobrenatural no meio do caos mais absoluto. É quando o médico dá o diagnóstico terminal, quando o banco ameaça tomar sua casa, quando todos ao seu redor estão em pânico e uma paz inexplicável te invade. Não é negação da realidade, é uma certeza sobrenatural de que Deus vai agir. É a fé que crê no milagre antes de qualquer sinal visível. É a fé que se move em direção ao impossível com a mesma naturalidade que você caminha em terra firme. Pessoas com este dom frequentemente experimentam paz sobrenatural em meio a crises impossíveis, certeza inabalável de que Deus vai agir mesmo quando não há evidências, capacidade de declarar promessas de Deus com autoridade, influência estabilizadora sobre outros em momentos de crise, tendência a se mover em direção aos desafios em vez de fugir deles. Fundamento bíblico poderoso. Elias é o exemplo clássico deste dom. Em 1 Reis 18, ele desafia 450 profetas de Baal no Monte Carmelo. Humanamente, era loucura, mas Elias se moveu com uma certeza que vinha de Deus. Ele não estava torcendo para o fogo descer. Ele sabia que desceria.
Depois, ele orou pela chuva com a mesma certeza, enviando seu servo 7 vezes para olhar o horizonte até que aparecesse uma pequena nuvem. Abraão demonstrou este dom quando Deus lhe pediu para sacrificar Isaque, Gênesis 22. Hebreus 11, 17 a 19 explica: pela fé, ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado, considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. Abraão tinha uma fé sobrenatural de que mesmo se matasse Isaque, Deus o ressuscitaria. Os 3 jovens hebreus, Sadraque, Mesaque e Abednego, demonstraram este dom diante de Nabucodonosor, Daniel 3,16. Ó Nabucodonosor, não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar da fornalha de fogo ardente, e ele nos livrará da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Note a fé absoluta. Deus pode nos livrar e nos livrará. Mas mesmo se não livrar, não adoraremos seus deuses. Isso é o dom da fé em ação. As armadilhas destrutivas. A primeira armadilha é a impaciência. Quando você tem o dom da fé, você vê o milagre antes dele acontecer. Mas Deus opera no seu tempo, não no nosso. A impaciência pode levar você a tentar forçar a mão de Deus ou a tomar decisões precipitadas. A segunda armadilha é a presunção. Confundir o dom da fé com um pensamento positivo ou decretos e confissões vazios. O dom da fé vem de Deus para situações específicas, não é algo que você pode ativar por conta própria. A terceira armadilha é a frustração com outros cristãos. Quando você tem este dom, é difícil entender por que outros cristãos ficam ansiosos ou desesperados em situações que, para você, são claramente resolvidas por Deus. Isso pode gerar julgamento e impaciência com a falta de fé dos outros. A quarta armadilha é confundir fé com teimosia. Às vezes, Deus quer que mudemos de direção, mas nossa fé se torna obstinação em continuar no mesmo caminho. Como ativar este dom? Este dom cresce na intimidade com Deus. Romanos 10,17 diz: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Quanto mais você conhece o caráter e as promessas de Deus, mais sua fé se fortalece. Alimente-se das promessas específicas. Quando Deus te der uma promessa através da sua palavra, agarre-se a ela, declare-a, medite nela. Isaías 55:11 garante: assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Pratique a gratidão antecipada. Antes do milagre se manifestar, agradeça a Deus como se já tivesse acontecido. Marcos 11:24. Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes orando, crede que as recebereis e tê-las-eis. Seja a âncora da sua comunidade. O propósito deste dom é ser o ponto de estabilidade quando todos querem desistir. Você é quem fica de pé quando a tempestade vem. Você é quem lembra os outros das promessas de Deus quando eles esquecem. Quarto dom oculto: exortação, o dom do encorajamento. O que é? Reconhecendo o chamado. O quarto dom vem de Romanos 12:8. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. A palavra grega é parakaleo, que significa chamar para o lado, encorajar, consolar e fortalecer. Este é o dom de transformar seu desconforto com o mundo em ação redentora. Se você tem este dom, você simplesmente não suporta ver pessoas desistindo, desperdiçando seu potencial ou vivendo abaixo do que Deus planejou para elas. Você tem um impulso quase irresistível de levantar o caído, de restaurar a visão perdida, de reacender a chama que se apagou. Você é como Barnabé, cujo nome significa filho da consolação, Atos 4:36. Você vê potencial onde outros veem apenas problemas. Você enxerga a versão restaurada da pessoa antes mesmo dela se ver assim. Pessoas com este dom, frequentemente, sentem-se atraídas para pessoas desencorajadas ou em crise. Têm facilidade para identificar os pontos fortes das pessoas. Conseguem motivar outros a não desistir de seus sonhos. Ficam genuinamente felizes com o sucesso dos outros. Têm dificuldade de aceitar quando alguém se entrega à derrota. Fundamento bíblico inspirador.
Barnabé é o exemplo perfeito. Quando todos desconfiavam de Paulo, então Saulo, Barnabé foi quem o trouxe para os apóstolos e garantiu por ele. Atos 9, 26 a 27. Mais tarde, quando Paulo desistiu de João Marcos, Barnabé insistiu em dar uma segunda chance ao jovem. Atos 15, 36 a 39. O resultado, João Marcos se tornou o autor do Evangelho de Marcos e, anos depois, o próprio Paulo reconheceu seu valor. 2 Timóteo 4:11. Jonatas exerceu este dom com Davi. Quando Davi estava fugindo de Saul e completamente desencorajado, 1 Samuel 23:16 diz: Então se levantou Jonatas, filho de Saul, e foi ter com Davi ao bosque, e fortaleceu a sua mão em Deus. Jonatas não apenas consolou Davi, ele fortaleceu sua mão em Deus. Isso é exortação pura. Jesus demonstrou este dom constantemente, com a mulher samaritana, João 4, com Zaqueu, Lucas 19, com Pedro após sua negação, João 21. Ele sempre via o potencial redentor nas pessoas. As armadilhas perigosas. A primeira armadilha é ser duro demais. Pessoas com dom de exortação às vezes podem ser muito diretas, confrontando problemas sem suficiente amor e paciência. Efésios 4:15 nos ensina a falar a verdade em amor. A segunda armadilha é o esgotamento emocional. Você pode se sentir responsável por consertar todo mundo, carregando fardos que não são seus. Gálatas 6, 2 a 5 nos ensina o equilíbrio, ajudar uns aos outros, mas cada um carregar sua própria responsabilidade. A terceira armadilha é a frustração com a resistência. Nem todo mundo quer ser ajudado ou está pronto para a mudança. Você pode se frustrar quando suas tentativas de encorajamento são rejeitadas. Como ativar este dom? Desenvolva sensibilidade espiritual. Aprenda a discernir quando alguém precisa de encorajamento e quando precisa de espaço. Provérbios 25:11. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Estude a arte do encorajamento bíblico. 1 Tessalonicenses 5,14 nos ensina: Rogamo-vos também, irmãos, que admoestes os desordenados, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. Seja intencional. Procure ativamente por pessoas que precisam de encorajamento. Envie mensagens, faça ligações, tome iniciativas para restaurar relacionamentos. Quinto dom oculto: intercessão. O dom da solidão com propósito. O que é? Entendendo o chamado secreto. O quinto dom é a intercessão. Não apenas orar, mas ser chamado por Deus para ficar na brecha entre Ele e as pessoas, entre o céu e a terra, entre a justiça e a misericórdia. Se você tem este dom, você provavelmente se sente atraído pela solidão. Não porque é antissocial, mas porque há algo em você que precisa de tempo a sós com Deus. Você acorda de madrugada com um peso inexplicável por alguém específico. Você sente necessidade urgente de orar por nações, por pessoas que nem conhece pessoalmente, por situações que estão além do seu círculo imediato. Você é um guerreiro de oração. Você está nos bastidores, sustentando batalhas espirituais que outros nem veem. Enquanto outros estão do fronte, ministrando publicamente, você está na sala de máquinas do reino, intercedendo pelas vitórias que outros vão celebrar. Fundamento bíblico profundo. Moisés é o exemplo clássico. Em Êxodo 32, 9 a 14, quando Deus estava pronto para destruir Israel por causa do bezerro de ouro, Moisés ficou na brecha. Agora, pois, deixa-me que o meu furor se acenda contra eles e os consuma. Então, suplicou Moisés ao Senhor, seu Deus. Então, o Senhor se arrependeu do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. Ezequiel 22:30 revela o coração de Deus sobre intercessão. E busquei dentre eles um homem que tapasse o muro e se pusesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Paulo demonstrou este dom constantemente. Romanos 9, 1 a 3. Em Cristo digo a verdade, não minto, que tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser anátema, separado de Cristo por amor de meus irmãos. As armadilhas destrutivas. O esgotamento espiritual é real. Você pode carregar fardos que são pesados demais para uma pessoa só. 1 Pedro 5,7.
lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O isolamento excessivo pode acontecer. Você precisa de equilíbrio entre a solidão necessária para interceder e a comunhão com outros cristãos. Como ativar este dom? Organize sua vida de oração. Tenha horários específicos, listas de oração e seja fiel ao chamado. Jejue regularmente. A intercessão profunda frequentemente requer jejum. Joel 2,12. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns e com choro e com pranto. Discernimento, sabedoria, fé, exortação, intercessão. Se você se identificou com estes dons, entenda de uma vez por todas, você não é estranho, você é equipado. Deus não te deu esses dons para você se sentir sobrecarregado ou inadequado. Ele te deu essas ferramentas sobrenaturais para você cumprir o seu propósito específico no reino. Sua sensibilidade não é fraqueza, é sua maior arma espiritual. O mundo precisa de cristãos que discernam espiritualmente, que tenham sabedoria divina, que creiam no impossível, que encorajem os desanimados e que intercedam pelos perdidos. Você é essencial para os planos de Deus nesta geração. Eu quero saber, qual desses 5 dons Deus está despertando em você agora? Qual deles você mais se identificou? Comente aqui embaixo para eu conhecer a sua história e para nos conectarmos como comunidade de escolhidos que entenderam seu chamado. E se este vídeo te ajudou a entender melhor seus dons espirituais, compartilhe com outros cristãos que também podem estar se sentindo diferentes ou inadequados. Eles precisam saber que são equipados por Deus para algo maior. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.